Muito bem, quero dar para vocês agora um pequeno resumo da nossa terceira aula de História da Igreja 1, que trata do período da Igreja Imperial. A Igreja Imperial, esse período começa em 313 depois de Cristo, com o Edito de Constantino, e vai até a queda de Roma no ano 476 da era cristã. Esse período caracteriza-se pelo fim das perseguições ao cristianismo e o crescimento do império do cristianismo no Império Romano. Temos que iniciar dizendo que Constantino se disse o primeiro imperador cristão, né? E ele fez o Edito de Milão, que trouxe liberdade e isentou os cristãos de perseguições. Então, a igreja passa a viver um novo tempo. Tá? Constantino conseguiu se firmar no poder, tá? E isso trouxe bons resultados para a igreja. Fim das perseguições, igrejas e templos restaurados, alguns imperadores até construíram templos, o próprio Constantino construiu templos em Jerusalém e Belém. Também colocou-se fim aos sacrifícios pagãos, a adoração pagã ainda era tolerada, mas os sacrifícios oficiais não mais. Alguns templos pagãos foram consagrados ao culto cristão. Começaram a ocorrer muitas doações às igrejas. Os templos, o dinheiro que era dado para a manutenção dos templos pagãos começou a ser direcionado aos templos cristãos. Os clérigos começaram a gozar de muitos privilégios e benefícios, né? A princípio, não era lei em todo o império, mas depois se tornou que o clero não precisava exercer os deveres cívicos. Estavam isentos os clérigos de pagamentos de impostos. Se eles fossem a juízo, eles seriam julgados por uma corte eclesiástica e não civil. Os ministros da igreja estavam acima das leis do país. Foi tudo muito bom no começo, mas tudo isso se transformou em prejuízo no futuro. O domingo foi proclamado dia de descanso e isso se espalhou rapidamente por todo o império. Alguns bons resultados para o Estado. A crucificação foi abolida como pena de morte. Houve uma repressão ao infanticídio, muito comum na época. Também a influência no tratamento dos escravos também foi uma realidade que mudou, né? Houve a proibição dos jogos dos gladiadores, que lutavam até a morte, né? Agora, houve também alguns maus resultados desta vitória, entre aspas, do cristianismo. Todos entraram na igreja, todos se tornaram cristãos, mas não por regeneração, simplesmente por conveniência. Todos os exércitos, as pessoas influentes, todos os cidadãos queriam ser cristãos porque o imperador dissera que era cristão, né? Então, alguns costumes pagãos foram introduzidos na igreja, como todos passaram a ser cristãos de uma hora para outra, trouxeram consigo a adoração de imagens, né? A veneração dos santos, dos mártires,
e outros objetos de reverência começaram a aparecer nos cultos. A adoração à Virgem Maria substituiu a adoração de Vênus e Diana. Então, as pessoas continuavam adorando suas imagens, só que agora com nomes de personagens cristãos. A ceia passou a ser um sacrifício e não apenas um memorial. O ancião tornou-se sacerdote. A igreja se mundanizou. O mundo dominou a igreja. Humildade e santidade foram trocadas pela ambição, orgulho e arrogância. Havia ministros fiéis, como Jerônimo e João Crisóstomo, mas a igreja estava se mundanizando. Males resultantes da união da igreja com o Estado. Tanto a igreja como o Estado seriam mais bem-sucedidos se não estivessem ligados. No Oriente, o Estado dominava de tal modo a igreja que ela perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, a igreja, pouco a pouco, usurpou o poder secular e o resultado não foi o cristianismo, e sim o estabelecimento de uma hierarquia que dominava as nações da Europa, fazendo da igreja uma máquina política. Então, decidiu-se pela fundação de Constantinopla, hoje a cidade de Istambul, e havia uma necessidade de uma nova aliança. Constantino percebeu que Roma era dominada por tradições e templos pagãos, era uma cidade exposta a ataque de inimigos, os imperadores tinham poderes ilimitados e Constantino desejava uma capital sem laços de tradição. Assim criaram a cidade de Constantinopla, era localizada entre a Europa e a Ásia, era fortificada pela própria natureza. Essa cidade, em 2.500 anos, raramente foi conquistada pelos inimigos. Então, Constantino planejou ali sua capital e fundou a cidade de Constantinopla, cidade de Constantino, em 330. Hoje é a atual cidade de Istambul, na Turquia. Muito bem. O imperador e o patriarca, o bispo, viviam em harmonia. Pela influência do imperador, a igreja se tornou escrava do Estado, apesar de o patriarca João Crisóstomo afirmar constantemente que a igreja era independente. Lá em Constantinopla, construíram a igreja de Santa Sofia, era a maior igreja edificada por Constantino. Foi destruída por um incêndio e reconstruída por Justiniano em 537, tornando-se o maior templo de todas as épocas. Ficou sendo a catedral do cristianismo até 1453, quando os turcos tomaram a cidade e o templo se tornou uma mesquita, até depois da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Uma coisa importante que acontece nesse período é a divisão do Império Romano. Ele foi dividido entre o Império do Ocidente e do Ocidente. Isso começou em 305. Em 395 completou-se essa divisão. O Império Oriental era denominado grego, ao passo que o ocidental era denominado latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. Fim do paganismo. Constantino, o primeiro imperador declarado cristão, ele era muito tolerante. Ele tolerou sacrifícios a imagens, cessou as oferendas à estátua do imperador, mas tolerava todas as formas de religião. Conservou o título pagão de Pontífices Maximus, Sumo Pontífice, título dado aos papas até hoje. Os seus sucessores, os imperadores que o sucederam, foram intolerantes para com os pagãos. Confiscaram doações aos templos pagãos e dirigiram
essas doações aos cristãos. Repreenderam o infanticídio, destruíram templos pagãos, destruíram os escritos anticristãos e proibiram a adoração de ídolos. Então, os pagãos passaram até apertado com esses imperadores que se diziam cristãos. Houveram controvérsias e concílios. Houve também algumas heresias que apareceram e por isso, então, foram convocados concílios para resolver controvérsias teológicas. Houve, primeiramente, o surgimento do arianismo, né? Uma heresia doutrinária em relação ao Pai e ao Filho, a Trindade. Então, Ário, presbítero de Alexandria, defendeu que Jesus é superior à natureza humana, mas inferior a Deus. Então, não admitia a existência eterna de Cristo. Em seu desejo de evitar uma concepção politeísta de Deus, Ário acabou concebendo uma doutrina que recusava a verdadeira divindade de Cristo. O principal opositor dele foi Atanásio, também de Alexandria. Atanásio defendia a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Cristo, a união hipostática e sua existência eterna. Então, era uma heresia que dizia que Cristo não era realmente Deus. A heresia apolinária dizia a respeito à natureza de Cristo, né? Dizia que Apolinário, bispo de Laodiceia, em 360, declarou que a natureza divina de Cristo tomou o lugar da natureza humana. Segundo ele, Jesus não era homem, era Deus em forma humana. A maioria dos teólogos sustentava que a pessoa de Cristo era a união de Deus e homem. A heresia de Apolinário foi condenada no Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo. Depois vem o pelagianismo, que era uma heresia em relação ao pecado e à salvação. Dizia que os homens não tinham herdado as tendências pecaminosas de Adão e nem mesmo sofriam a imputação dos pecados de Adão. A vontade do homem é livre e que cada um é responsável por suas próprias decisões, né? A doutrina de Pelágio foi condenada pelo Concílio de Éfeso em 431. Já a doutrina de Agostinho tornou-se regra ortodoxa para a Igreja. Somente por volta do ano 1600 é que a Igreja se afastou do sistema doutrinário de Agostinho. O nascimento do monacato, espírito monástico ou monasticismo, tá? Sua origem, com o mundanismo na Igreja, os que desejavam viver sinceramente com Deus estavam desapontados e começaram a crer que, se separando das comunidades, poderiam alcançar uma espiritualidade melhor. Seu fundador foi Antão, em 270 depois de Cristo, tinha uma vida asceta, uma vida de devoção, chamou a atenção de milhares de pessoas que o seguiram. Ele viveu sozinho numa caverna no Egito e essa prática começou lá no Oriente. Quem vivia assim era chamado de anacoreta. Em seguida, ou simultaneamente, se formou uma comunidade conhecida como cenobitas. Também um outro grupo chamado Santos e as Colunas, né? Começou com Simão, o estilista, em 390 a 459, monge sírio, saiu do mosteiro, construiu colunas em filas e viveu cerca de 37 anos ali. E os que o seguiram foram chamados de Santos dos Pilares. Na Europa, não conseguiu discípulos. O monacato na Europa.
o monacato se espalhou rapidamente, foram fundados muitos mosteiros, conventos. A lei de ordem dos beneditinos ou beneditina foi promulgada em 529, desenvolveu-se durante a Idade Média e contribuiu com várias coisas. O monacato contribuiu para o desenvolvimento comunitário, onde existiam mosteiros, monastérios, logo se desenvolvia também uma vila ao redor. Também houve nos monastérios, nos mosteiros, muita educação. Eles eram escribas, especialistas em cópias de escritos e registros históricos, literários. Também dos mosteiros saíram missionários aos bárbaros. Né? Então, existia esse espírito entre aqueles que viviam nos monastérios. Tá? Muito bem. Durante esse período da Igreja Imperial, a Igreja foi desenvolvendo o seu poder. Tá? A, a capital era Constantinopla. Nessa época, o bispo de Roma já era chamado de Papa e queria o trono de autoridade sobre o mundo cristão. O poder do Papa ia aumentando, né? E algumas razões existiam para isso. Primeiro, a semelhança com o governo imperial. O governo imperial era um governo autocrático comandado pelo imperador. Naturalmente, isso influenciou a igreja para que tivesse um chefe principal. A pergunta era: quem governará os bispos? Então, nesta época, destacavam-se os bispos de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma, sendo que o bispo de Roma adotou o título de pai e depois se tornou papa, em latim. A afirmação da sanção apostólica, né? Os papas começaram a buscar o poder apostólico. A Igreja Romana citava dois nomes para vindicar sua autoridade: Pedro e Paulo. Né? Surgiu-se a tradição de que Pedro teria sido o primeiro papa da Igreja. Citavam pelo menos dois textos para provar: Mateus 16, 18 e 21, e João 21, 17. O caráter da Igreja Romana. Os bispos de Roma consideravam-se os mais fortes, sábios e enérgicos que os de Constantinopla. A Igreja Romana, pelo fato de continuar a ser a Igreja Ortodoxa, na sua doutrina não permitia influências de heresias. A Igreja de Roma era prática, cuidava dos pobres. Também, algo que ajudou a Igreja a aumentar o seu poder, né? Que apesar da capital ter mudado para Constantinopla, o Papa de Roma continuou tendo a maior influência. Em Constantinopla, o imperador dominava a igreja. Já em Roma não havia esse problema. O Papa, em Roma, era a maior autoridade da religião e todas ainda respeitavam, as outras igrejas respeitavam Roma. A queda do Império Romano Ocidental foi uma verdadeira catástrofe. Havia decadência moral, política no Império Romano. 25 anos depois da morte de Constantino, em 337, os muros do Império Ocidental foram derrubados pelos bárbaros. Eram todos os povos que não os romanos, gregos e judeus, que invadiram o Império Romano e dominaram. Começaram as invasões bárbaras e pequenas cidades e territórios foram tomados aos poucos. Em 140 anos, o Império Romano do Ocidente foi destruído totalmente. Causas da sua ruína: as riquezas cobiçadas do Império por aqueles que o invadiam, os bárbaros. O despreparo das legiões romanas, que por muitos anos tiveram paz e desaprenderam a guerrear. Os soldados romanos foram aos poucos perdendo a disciplina e também perderam a força física para os bárbaros.
O império foi debilitado por guerras civis. Era grande a disputa do poder de Roma. Em espaço de 90 anos, 80 chefes foram proclamados imperadores. Essas guerras internas enfraqueceram o exército romano e o retiraram das fronteiras, permitindo que os invasores fizessem a sua invasão. O movimento das tribos asiáticas. Os bárbaros disseram que foram obrigados a invadirem o Império Romano porque ferozes tribos da Ásia e suas famílias tomaram suas terras. Não se sabe exatamente por qual motivo houve a invasão, né? Algumas tribos que eram chamadas de hunos também constituíam inimigos do Império Romano, os mais terríveis. Quais foram as tribos invasoras? Os visigodos vieram do Danúbio e do Mar Báltico, dirigidos por Lararico, invadiram a Grécia e Itália, saquearam Roma, estabeleceram um reino no sul da França. Os vândalos, dirigidos por Genserico, invadiram a França, conquistaram a Espanha e os países do norte da África. Os francos, tribo germânica, capturaram o norte da Gália e deram o nome de França. Mais tarde, o rei Clovis converteu-se ao cristianismo e o povo o seguiu. Eles ajudaram o norte da Europa a se converter ao cristianismo, embora às vezes empregassem a força. Os anglo-saxões, advindos da Dinamarca e dos países nórdicos, viram a Grã-Bretanha abandonada pelos romanos e realizaram várias invasões até quase extinguirem o cristianismo. Somente mais tarde o reino anglo-saxão se converteu ao cristianismo através dos missionários romanos enviados por Gregório I. Os hunos, dirigidos pelo terrível Átila, invadiram a Itália, ameaçaram destruir o Império Romano e todos os países sob o seu comando. Os godos, os vândalos, os francos se uniram a Roma contra os hunos. Travaram a Batalha de Chalons, 451, no norte da França. Os hunos perderam e Átila morreu. Assim, destronou-se, aliás, assim demonstrou a Europa que não ia ser dominada pelos asiáticos. A queda de Roma, 476 depois de Cristo. O vasto Império Romano, devido às invasões básicas, ficou reduzido ao território em volta da capital. Os Érulos, tribo germânica, dirigidos por Odaocro, destronou o menino imperador Rômulo Augusto. Odaocro tomou o título de rei da Itália e assim findou o Império Romano Ocidental. Este império durou 1500 anos. O Império Romano Oriental iniciou-se com a fundação de Constantinopla 330 e durou até 1453. A igreja e os bárbaros. A maioria das tribos eram pagãs. Os godos eram exceção. Ários converteu ao cristianismo. Possuíam Bíblias em sua própria língua. A maioria das tribos se converteu por causa dos godos e dos povos que conviviam no império. O império político de Roma caiu, mas o império eclesiástico de Roma permaneceu e ainda tinha forte influência. Quais foram os dirigentes eclesiásticos desse período? Atanásio, que foi de 296 a 373, ativo defensor da fé, foi exilado 5 vezes, mas lutou fielmente por ela até o fim. Principal figura do Concílio de Nicéia, combateu fortemente Ário e suas heresias. Em 367, escreveu a famosa Carta Oriental, onde defendia e enumerava os 27 livros do cânon do Novo Testamento, como os temos hoje. Em 397, o Concílio de Cartago confirmou sua lista,
mas as igrejas ocidentais demoraram muito para estabelecer o cânon. Ambrósio de Milão, antes de se tornar bispo, era governador ao redor de Milão. Em 385, confrontou a imperatriz Justina com suas ideias arianas. Mais tarde, enfrentou o imperador Teodósio e seus atos cruéis aos habitantes de Tessalônica. Excomungou Teodósio até a humilhação e o perdão deste perante Ambrósio. Com Ambrósio, um novo padrão de relacionamento entre igreja e Estado começava a se desenvolver. Escritor de muitos livros, recebeu Agostinho em sua igreja. João Crisóstomo. Crisóstomo é uma expressão grega que significa boca de ouro. Nasceu em Antioquia, 345 depois de Cristo, foi bispo em Constantinopla, 398, aonde pregava na imensa igreja de Santa Sofia. Sua fidelidade e coragem não agradaram à corte. Logo foi exilado em 407, onde morreu. Número 4, Jerônimo, de 340 a 420. Foi um homem erudito, entretanto fortemente ascético. Profundo conhecedor do latim, grego e hebraico, viveu no mosteiro em Belém durante muitos anos. Enquanto morou em Belém, traduziu a Bíblia para o latim. Essa tradução se chamou Vulgata Latina, ou linguagem comum. A partir do Concílio de Trento, 1545, tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. Até a Reforma, poucas traduções haviam sido feitas para as línguas europeias, e mesmo assim, em vez de trabalhar a partir do Novo Testamento grego, os tradutores se voltavam para a Vulgata. E, finalmente, Agostinho, o mais ilustre teólogo, para muitos o maior expositor depois do apóstolo Paulo. Nasceu em 345, no norte da África. Ainda jovem, já era erudito, porém mundano, ambicioso, amante dos prazeres. Com 33 anos, tornou-se cristão, influenciado por sua mãe, Mônica, e pelos ensinos de Ambrósio e pelos estudos das epístolas paulinas. Em 395, tornou-se bispo de Hipona, no norte da África. Realizou forte oposição a Pelágio, que disputava ali o livre-arbítrio e a predestinação. Seus escritos e pensamentos influenciaram tanto os católicos como os protestantes da Reforma, como Lutero e Calvino. Ainda hoje, suas obras são de grande influência na teologia. Suas obras principais foram A Cidade de Deus, Confissões e A Trindade. Morreu em 430 a.C. Findamos assim o resumo da aula que trata do período da Igreja Imperial. E logo, logo veremos a Igreja Medieval.